tá rolando coletiva do Diniz? Vou botar a coletiva do Diniz para a gente ouvir, pode ser? Não sei se eu vou pegar ao vivo, se já teve. Que o Vasco teu, e sinta-se à vontade para discordar, que me pareceu com medo do Flamengo. Flamengo pressionando o tempo todo e o Vasco com duas possibilidades. E no final, parece que se não fosse o Léo Jardim, seria uma goleada histórica. Qual foi a estratégia que você pediu aos seus jogadores antes de a bola rolar? Não acho também que ia ser uma goleada histórica. Eu acho que o Flamengo jogou melhor que a gente no primeiro tempo. Concordo em parte com o que você falou, que a gente não ficou à vontade para fazer o jogo que precisava. E no segundo tempo, com o jogador a menos, a gente teve mais coragem para fazer o jogo que era necessário para fazer uma boa partida. Acredito também que a gente voltou para o segundo tempo. O Vasco no segundo tempo teve mais armas para fazer um bom jogo. Acho que não jogou, pô. Pelo amor de Deus, gente. Pô, embora tenha sido só 5 minutos com a postura diferente, com as correções, subindo mais rápido a marcação e tendo mais posse que o Flamengo. Mas falando da expulsão, se alguém vai perguntar, uma expulsão para mim meio ridícula, um negócio sem sentido nenhum. Eu, sinceramente, não consigo entender uma expulsão dessa. Teve um lance pouco antes, no primeiro tempo, que um lance com o Andrés Gomes, o cara chuta no alto, pega no pé do Andrés, também não acho porque lance para expulsão. Mas esse muito menos. Menos do que aquele. O cara tá passando, não sei se o Barros tentou dar um totó no cara, não tem nada, não tem força excessiva, não tem risco de lesionar o jogador, nada. Aí tem uma câmera que eles pegam assim, às vezes, que para, que a perna, que a sola. Não, peraí, o pisão teve, tá? A gente pode contestar aqui se o pisão foi intencional ou casual. Agora também não dá para achar que nada, não. Não sei se ele tentou um totó. Se tentou um totó e acabou pisando, pisou. Só a gente lembrar da expulsão do Hugo Moura contra o Fortaleza. Que ele também chega para tentar a bola e dá um pisão na panturrilha do cara. Acho que o que dá para defender o Barros ou pensar, e até acho que para mim foi o caso, é que ele não viu o Carrascal ou não imaginou que fosse pisar e um cruzou na frente do outro e teve pisão. Agora, dizer que não teve nada, não dá, né, Diniz? A bola da chuteira do Barros está perto da panturrilha, não tem força nenhuma ali, zero. Até que o jogador levantou, jogou normalmente, e é uma expulsão que condicionou muito o que podia ser o segundo tempo. No primeiro tempo, o Flamengo dava igualdade do Belli, tinha jogado melhor, mas quando voltou ao segundo tempo, a impressão que tinha é que o jogo ia ser outro. E você vai ver que o campeonato vai acontecer, campeonato carioca, campeonato brasileiro, e o critério não vai ser o mesmo. Um lance como esse não vai acontecer expulsão. Com aquela contundência ainda, com aquela vontade de expulsar, vai ser muito difícil acontecer. Aqui, Diniz, boa noite. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Mesmo com a superioridade do Flamengo, como você falou em relação ao primeiro tempo, se o Ryan estivesse na partida de hoje, você acha que seria um plus diferente? Eu acho que poderia aproveitar melhor a oportunidade. E se você já planeja, né, num substituto para o Ryan, seja no time ou uma chegada de um jogador, como seria esse substituto para o Ryan? Obviamente que, se a gente estiver falando do Ryan, que o Ryan, tudo bem que ele ainda não confirmou a saída, mas a gente tem que pensar para frente agora. Obviamente que se o Ryan tivesse hoje, ele teria feito coisas positivas no jogo, porque ele era o grande destaque do nosso time ano passado e começou a temporada sendo o grande destaque do time. Então, nesse momento, ele ainda faz falta. A gente vai ter que se virar com chegada de jogador, ou enquanto não chegar com aquilo que tem, para a gente suprir a ausência do Ryan, jogando de uma outra maneira, com outra característica. Vai ser muito difícil achar outro Ryan. A gente não vai ter 35 milhões de euros para pagar num jogador que é o que o Ryan foi vendido, e acho que ele valia até mais. Boa noite, Diniz. Aqui, Brian Lucas. Eu queria perguntar até que ponto o tabu que existe hoje entre Vasco e Flamengo atrapalha o elenco. Até que ponto isso mexe na cabeça do time. Porque no primeiro tempo a gente viu o time um pouco nervoso, com dificuldade de fazer o que você pede, de sair jogando, tocando bola. A gente viu muito lançamento para o PH. E até falando um pouco do último jogo, que foi 1-1, que o Vasco teve até chance de ganhar, eu perguntei para o próprio Ryan na zona mista se faltou um pouco acreditar um pouco mais, que se insistisse ali, acreditasse, o Vasco conseguiria vencer o Flamengo naquela partida. Então, queria entender até que ponto esse tabu que existe desde 2023 do Vasco sem ganhar o Flamengo atrapalha o elenco e o time na partida. Eu não acho que o tabu atrapalhou no jogo de hoje. Acho que a gente jogou mal no primeiro tempo. A gente saiu jogando em algumas vezes com lentidão,
não todas as vezes. E uma coisa que a gente fez muito mal, também demorou muito para pressionar o Flamengo. Às vezes que pressionou, o Rossi chutou a bola para fora, ou chutou para frente sem direcionamento. Honestamente, se isso aconteceu 2 vezes, foi muito. A gente viu aqui, o Léo Jardim tocou 75 vezes com os pés no jogo. Se o Rossi tocou 2, foi muito. 2 deve ter tido porque teve tiro de meta. Agora, esse recuo que o Rossi bateu para frente, se aconteceu 2 vezes, foi muita coisa. O Diniz, ele pega um lance e acha que se a gente tivesse repetido isso 50 vezes, pô, sim. Mas quem repetiu foi o Flamengo, não foi o Vasco. Então a gente faltou jogar mais dentro das nossas características e fazer uma partida melhor. Repito, aparentemente, quando a gente voltou para o segundo tempo, o jogo ia ser outro. Tudo 5 indicava minutos. que a gente ia ter uma postura Não dá para avaliar 5 minutos. mais agressiva, tanto na marcação quanto com a bola. Diniz, boa noite. Lineker Biondi, canal Hora do Vasco. Queria a opinião de você sobre uma situação de jogo. Você acabou de falar do chutão do Rossi, proporcionado pela sua marcação, né, que é alta, acaba preenchendo bastante o campo adversário de jogadores do Vasco e aí proporciona esse chutão. Isso acontece em vários jogos, para você que joga sob linha, né, na estrutura de zaga, e sob pressão na parte frontal ali, na marcação. Porém, quando esse chutão sai, eu sinto falta de um jogador com alta estatura para ganhar essa. Adianta as linhas, você está sob pressão, você tem ali um passe horizontal que é praticamente fatal, aconteceu contra o Maricá, aconteceu também contra o Flamengo, vários erros de passes horizontais, mas quando você vai verticalizar, essa disputa é feita pelo GB, que tem alta estatura. Por que você considera o GB importante para essa primeira bola, essa disputa de primeira bola quando você está pressionado, mas quando você pressiona não tem um mesmo jogador de estatura no campo defensivo para tentar ganhar essa mesma primeira bola que você disputa no campo ofensivo? Obrigado. Eu não vi a gente perder a primeira bola quase. E os chutões do Rossi também, a maioria foi sem direção. Eu acho que não tem muito fundamento a pergunta, sinceramente. Pô, pelo amor de Deus, o Rossi, quantas vezes o Rossi teve a bola nos pés? A gente acabou de ver aqui o Léo Jardim 75. Quantas vezes a gente viu o Rossi? Eu posso até puxar esse dado aqui que eu acabei, até tinha fechado o SofaScore, mas eu abro de novo. A gente vai acabar não ficando no ao vivo aqui da Vasco TV, não tem problema, mas só para não ficar esse. Parece que o Rossi foi pressionado diversas vezes e deu chutão, né? A gente já falou aqui. O Léo Jardim trabalhou com os pés 75 vezes. Isso são dados, né? Esse aqui tá no SofaScore. Eu posso até abrir os dois juntos aqui e botar na imagem depois, mas aí ou a coletiva, ou um ou outro, né? Ao mesmo tempo eu não consigo botar os dois. Mas vamos lá. O Rossi teve 18 passes e 8 bolas longas. São 26 participações do Rossi com os pés. 26, tá? O Léo Jardim teve 52 passes. Só para... De novo, tá? Rossi, 18 passes curtos. Léo Jardim, 52. Rossi, 8 bolas longas. Aí você pode acrescentar o que o Diniz chama de chutão. Léo Jardim, 23. Então, assim, somados, o Rossi teve 24 ações de bola curta ou bola longa e o Léo Jardim teve 75. É o triplo. Assim, o Diniz fala como se tivesse uma igualdade de ações entre um e outro. Como se o Vasco... E, assim, e algumas dessas ações do Rossi não foram pressionados. Foi ali, ó, um tiro de meta, por exemplo. Né? Quando o GB finalizou para fora, por exemplo. Então, assim, não faz sentido. O Diniz fala como se tivesse acontecido. Essa pressão alta não aconteceu. Se aconteceu foi pontual, casual, em algum momento. Nada além disso. Gente. É para o próximo. Diniz, boa noite, tudo bom? No dia 8 de novembro, após uma derrota para o Juventude em São Januário, você fala em coletiva que o Vasco está aprendendo ainda a ser um time grande. Hoje o Vasco joga um jogo grande contra o Flamengo e perde. A pergunta que eu faço para você é: o que faltou hoje para o Vasco jogar como um time grande dentro do Maracanã? Boa noite. Eu acho que faltou jogar dentro das características. E o aprendizado continua. A gente não foi um Vasco grande somente no primeiro tempo. Mas é um aprendizado. Isso pode você pode ter certeza que a gente vai trabalhar para aprender a jogar com a grandeza que precisa. A gente podia ter jogado muito melhor no primeiro tempo. O espaço que teve para jogar bem o segundo tempo foi muito pouco.
uma igualdade numérica de 5 minutos apenas. Mas o primeiro tempo era para a gente ter jogado bem melhor. E aprende. E vai ter que jogar melhor. Porque vamos ter outros clássicos, a gente vai provavelmente jogar contra o Flamengo, se não for agora no estadual, vai ser no brasileiro, em outras competições, e a gente vai, nesse sentido, a gente vai fazer melhor do que a gente fez hoje. Diniz, boa noite, Amadeu, do canal Boteco do Amadeu Vasco. Mesmo perdendo, o Vasco não conseguiu empurrar o jogo para o campo ofensivo. Faltou capacidade de retenção no ataque ou de circulação qualificada? Eu acho que faltou mais circulação. Eu acho que às vezes que a gente conseguiu... O maior erro nosso foi jogar fora das nossas características hoje. Por aquilo que pareça, no segundo tempo, com um jogador a menos, que é uma coisa que eu achava que era a nossa chance, era poder se aproximar e ganhar no campo do Flamengo de maneira paulatina, para chegar com mais gente no ataque, para poder terminar a jogada e estar com o time bem posicionado no ataque. Às vezes que a gente fez isso no primeiro tempo, a gente conseguiu. As chances que a gente teve foi dessa forma. Óbvio. Mentira, não foi. A bola do Andrés Gomes é uma bola longa do Piton para o Gomes. Não foi um momento, como diferente do que o Diniz acabou de falar. O Diniz disse que a ideia de jogo do Vasco é ir, né, avançando. A gente sabe muito bem disso, né? Ir avançando em bloco, né, todo mundo juntinho ali, trocando passes com calma e vai avançando. Não foi. A bola o lance do Andrés Gomes é uma bola longa do Piton para o Andrés Gomes. E o lance do GB é um contra-ataque. É um contra-ataque do Vasco. Tanto que está no 3-2. Que o PH dá essa bola para o GB e acho que o Gomes recupera, o Gomes acelera, dá para o PH e está no 3-2 do Vasco. O GB faz a diagonal, o PH serve ele e o GB finaliza para fora. Ou o Gomes serve ele, agora fiquei na dúvida se foi o PH ou se foi o Gomes. Mas sei que os dois participam da jogada anteriormente. É uma aceleração desses dois jogadores pela direita. Não teve nada de construção de pé em pé nas únicas duas oportunidades reais assim, do Vasco no jogo. Né? Então, isso aí não... O Diniz viu outro jogo, assim, com todo respeito ao Diniz, mas está totalmente fora da realidade que foi a partida. Obviamente que teve um lance também, que vocês sabem, que também teve uma contundência muito grande para marcar o impedimento. A bola na trave, que se entra, seria gol. Mas a gente não estava, o Flamengo não estava oferecendo tanta bola nas costas hoje. Mas a gente, em circulação, quando a gente se predispôs a jogar com um pouco mais de velocidade, circulando a bola de um lado para o outro, a gente conseguiu empurrar o Flamengo para trás e criar boa situação. A gente acabou de mostrar um mapa de calor aqui. Em momento algum, o Vasco empurrou o Flamengo para trás. O Vasco muito mal passou do meio de campo, Diniz. Isso é um dado. A gente acabou de mostrar um mapa de calor aqui. O mapa de calor do Vasco é todo concentrado na intermediária defensiva. Quando chega no meio de campo, tem um pouquinho pelo lado esquerdo, que é o lado que o Vasco constrói um pouco mais. A bola só chegou na direita eu lembro de 2 ou 3 inversões para o PH, mas quase sempre essa inversão chegava no PH e voltava. O Vasco andava 10 metros para frente e voltava essa bola para trás. Torcida do Vasco mesmo, no Maracanã, cansou de vaiar. Em vários momentos dava para ouvir essa bola passando assim, que quando conseguia quebrar uma linha de marcação, tirar a bola da pressão, fazer uma inversão, essa bola dificilmente andava para frente depois de novo, ela voltava. Ou seja, o Vasco demorava 20 passes para passar do meio de campo, e quando passava, voltava muito rápido. Então, assim, desculpa, eu vi o jogo totalmente diferente. E o Diniz fala, nós saímos da nossa característica. Qual seria? O Vasco pode não ter executado bem o que ele considera ser característica do time, essa circulação de bola. E aí eu concordo. A circulação de bola do Vasco foi muito ruim. Os passes lentos, quase todos os jogadores dominando para trás. Quase nenhum jogador dominando essa bola já botando para frente. O velho e bom domínio orientado. Quase todo mundo que recebia na frente tinha um medo, um pavor de olhar o jogo para frente. Quase todos eles recebiam e ficavam de costas. Então, assim, eu discordo de praticamente tudo que o Diniz falou até agora aqui na coletiva. Sinceramente, outro jogo. Não foram muitas. No primeiro tempo teve 2, principalmente aquela do GB. Boa noite, Diniz. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. O primeiro tempo do Vasco, de fato, foi muito abaixo. Você, mais uma vez, demorou para voltar. Imagino que tenha tentado resolver na conversa. Voltou com o mesmo time, com os mesmos jogadores. Mas o time, por mais que você tenha dito que achou uma postura diferente, o Flamengo continuou superior ao Vasco a partida mesmo antes da expulsão.
No lance da expulsão, concordamos que foi precipitado, ok, mas com um jogador a mais, mesmo com um jogador a menos, no caso do Vasco, você não fez nenhuma alteração que não fosse a entrada do Hugo Moura. E o Vasco, mesmo com 0-0, demorou para tomar o gol. A impressão de todo mundo que estava no Maracanã era que o gol ia sair a qualquer momento, e o Vasco se defendendo, e pareceu que o Vasco esperou tomar o gol para fazer alguma alteração. O que passou na sua cabeça nesse momento, da expulsão até o Vasco tomar o gol? Você achou que aquele time, naquela circunstância, tomando aquela pressão, poderia empatar? Bom, eu vou discordar que eu não acho que no segundo tempo foi o jeito que você falou. Acho que no primeiro tempo o Flamengo foi superior. Os 5 minutos, a amostra é muito curta, mas eu não acho que o Flamengo voltou superior a gente. Se a gente pegar os 5 minutos do jogo para assistir, você vai ver que... Não dá para avaliar 5 minutos. Depois da expulsão, o time mais treinado para defender daquela forma que eu coloquei era aquele que, enquanto os jogadores estivessem aguentando, era aquele time que eu ia manter para tentar sustentar o 0-0. E não acho que a gente tinha conseguido, do jeito que o Flamengo estava posicionado, jogar numa postura com 0-0 para a gente escapar de contra-ataque. A gente teve que baixar bastante a linha, então o contra-ataque ia ser difícil para a gente ter. Aí o Flamengo, um pouquinho antes da parada técnica, o Flamengo fez o gol, era uma mexida que eu já ia fazer, que estava esperando a parada técnica, e eu mantive a estrutura, porque... Perdão, aí que tá. Se o Vasco não tinha, o Diniz entendia que o Vasco não tinha espaço para contra-atacar, ou não teria capacidade para contra-atacar, mas a circulação de bola também não estava funcionando, o que o Vasco fez foi sobreviver ou tentar sobreviver ao segundo tempo. E sobreviveu. O Léo Jardim continuou fazendo grande defesa. Teve uma bola do Samuel Lino que fez uma defesaça. O Léo Jardim teve uma outra bola também que ele acaba fazendo uma defesa, acho que numa cabeçada que ele tira meio que de manchete. Partidaça do Léo Jardim. Partidaça do Léo Jardim. Então, assim, se na transição e velocidade o Diniz entendia que não era viável, se na circulação de bola também não foi viável, o que foi viável, então? Nada. Então, nada funcionou. O Diniz deixa muito claro que nada funcionou. Porque a bola o Vasco não teve, não conseguiu circular bem, não conseguiu manter a posse no campo ofensivo, nem conseguiu chegar no campo ofensivo no segundo tempo com a bola. Não sobrou nada. Se a gente fosse subir com o jogador a menos, aí sim a gente tinha condição, ia ter menos condição de fazer um gol e mais condição de tomar mais gols. Então, com um placar de 1-0, a estratégia era de tentar, e como a gente conseguiu algumas vezes furar com posse, sair e se posicionar no campo de ataque, terminar uma outra jogada para tentar fazer o nosso gol. Isso não aconteceu. O Diniz está... Mais uma vez eu vou falar isso aqui. Não aconteceu. É só pegar o mapa de calor. Não aconteceu. De empate. Era essa a estratégia. Contra as substituições, eu substituí na hora que eu achei necessário. Não adianta querer sair. Aí se mexe de maneira equivocada e toma como foi 6-1, já que teve jogador expulso, a gente já está discutindo outro tipo de discussão aqui. Então, a gente tem que ter critério, tem que ter responsabilidade e saber o que está acontecendo no jogo. Nossa chance diminuiu de ganhar quando a gente teve a expulsão. A gente estava procurando se defender bem. O Léo Jardim fez algumas defesas, mas não teve chances contundentes. Por mais que tenha a impressão de que ia tomar o gol, o jogo podia também ter terminado 0-0. Isso era um gol só. E não teve chance na cara do Léo Jardim. A maioria dos chutes do Flamengo, por cabeçada, chute de fora da área, um outro lance que o jogador levou vantagem ali da área e chutou. Mas são chance criada de defesa muito difícil. Claro que teve, gente. Pelo amor de Deus, o Léo Jardim fez uma defesaça num chute quase no ângulo do Samuel Lino de dentro da área. O Cebolinha puxou umas 5 bolas para finalizar para dentro, que já fez gol no Vasco já assim em outros momentos. O Diniz acha que só sai gol se for dentro da pequena área. Talvez isso explique por que o Vasco tem que trocar 78 passes até finalizar uma jogada. Tem que entrar com bola e tudo, não é só assim. O Flamengo finalizou diversas vezes com perigo. Diversas vezes. O Léo Jardim fez... eu estou com os números do Léo Jardim abertos aqui, já falei da questão do jogo com os pés, né? O Léo Jardim fez... Deixa eu ver, são 8 defesas que está aqui? Deixa eu ver... não, achei. 10 defesas. 10 defesas. 6 delas em chutes de dentro da área. O que o Diniz acabou de falar? O Diniz falou que não teve chance clara
e que os chutes do Flamengo foram quase todos fora da área. É claro que o volume maior acaba sendo de fora da área ou da entrada da área, porque é onde você tem mais espaço. O Diniz fez uma linha de 6 defensiva. Onde é que tinha mais espaço? Na entrada da área, à frente da linha de 6, que só tinha 3 do Vasco. Agora, de dentro da área, o Léo Jardim fez 6 defesas, de um total de 10 que ele fez no jogo. 10. Fora os cruzamentos perigosos, né? Teve uma bola, por exemplo, do Plata ainda no primeiro tempo, que ele toca de cabeça, a bola passa rente à trave também. Não teve defesa, não foi na direção do gol, mas foi perigoso. Enfim, acho que o Diniz está muito mais se protegendo do que realmente analisando o jogo.